Imagine o som de remos cortando as águas negras de um fiord ao amanhecer. A névoa densa envolve os barcos longos como véus de espíritos ancestrais. Homens cobertos por peles, com olhos de ferro e cicatrizes de guerra, se preparam para mais. Uma conquista. Não é um conto de fadas, é história. Uma história cravada a machado, fogo e juramentos, mas... E se eu te dissesse que muito do que sabemos sobre os reis vikings é apenas a superfície de uma saga muito mais profunda? Hoje, vamos revelar aquilo que os livros deixaram de fora. Os nomes que o tempo tentou apagar, os feitos que foram escondidos por igrejas, reis rivais e até mesmo por Hollywood. Esta é a verdade brutal sobre os 7 reis vikings mais poderosos da história. E não estamos falando de lendas como Ragnar ou Bjorn, mas de homens reais que governaram com astúcia, força, homens que ergueram impérios, moldaram culturas e foram, em muitos casos, esquecidos de propósito. Neste vídeo, você vai descobrir quem foram esses verdadeiros senhores do norte. Vai entender como a diplomacia, a estratégia e até o uso das palavras moldaram mais reinos do que o fio da lâmina. Vai mergulhar nas águas turvas onde mito e realidade se entrelaçam. E vai enxergar talvez pela primeira vez o quanto da história que você conhece foi moldada para esconder a verdade. Se você curte séries como Vikings ou The Last Kingdom, prepare-se, porque aqui a história não é dramatizada, é crua, é real, é épica. Já deixa o seu like, porque isso ajuda essa saga a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque nos próximos capítulos vamos continuar desenterrando histórias que desafiam tudo o que você acha que sabe sobre o passado. E ativa o sino, porque os ecos dessas lendas ainda ressoam, e a próxima batalha está mais próxima do que você imagina. Agora, ajeite sua capa, firme seu machado e venha comigo, porque está na hora de conhecer os verdadeiros reis da era viking. Harold I, o unificador que ninguém esperava antes que a Noruega tivesse um nome. Ela era apenas um conjunto de tribos rivais, fiordes isolados e senhores da guerra que respondiam apenas à força da espada. Um território quebrado, disputado, selvagem. E foi neste caos que surgiu um jovem príncipe com uma promessa tão ousada quanto simbólica. Harold jurou que não cortaria o cabelo até unificar toda a Noruega sob seu comando. Chamaram-no de tolo, chamaram-no de vaidoso, riram do seu juramento. Mas nenhum deles riu quando Harold Cabelos Belos começou a vencer, um por um. Por trás da figura lendária de cabelos dourados ao vento, havia um estrategista frio. Harold não governou apenas pelo fio da lâmina, mas pelo poder da diplomacia. Enquanto os outros líderes se matavam em disputas territoriais, ele observava, formava alianças, casava-se com filhas de chefes tribais, negociava paz onde ninguém via vantagem. E quando a palavra não bastava, vinha o machado. Foi assim, misturando casamento e combate, que Harold transformou dezenas de clãs dispersos em um só reino. Não por magia, mas por visão. Não por sorte, mas por estratégia. A cada vila conquistada, ele não apenas tomava terras, ele tomava lealdade, consolidava identidade, criava algo novo, a ideia de uma Noruega unificada. Mas há algo que poucos mencionam. A história oficial o retrata como um herói quase romântico, um belo rei que uniu o povo. Só que nos bastidores, Harold teve que lidar com traições constantes, exílios de rivais e revoltas internas. Alguns senhores de guerra jamais aceitaram sua autoridade. Mesmo depois da unificação, muitos dos seus próprios filhos se rebelaram contra ele. E, ironicamente, foi essa fragmentação que voltou a assombrar a Noruega após sua morte. Mesmo assim, Harold I deixou um legado incontestável. Ele foi o primeiro rei de toda a Noruega. Não por linhagem divina, não por herança, mas por mérito. Ele transformou um território selvagem em um reino e pagou caro por isso, em sangue, alianças forjadas no fogo e uma velhice marcada pela desconfiança. Hoje, poucos conhecem sua história além do nome, mas sem Harold Cabelos Belos, talvez a própria ideia de uma Noruega nunca tivesse existido. E pensar que tudo começou com um juramento de cabelo. Rurik, o viking que fundou um império esquecido, ele não era rei por direito, não herdou um trono, nem foi coroado em catedrais douradas. Rurik era um guerreiro do norte, um viking de nascença, de sangue e de instinto, mas ao contrário dos seus irmãos que buscavam apenas saques na Inglaterra ou glória em batalhas perdidas, Rurik foi mais longe. Literalmente, ele atravessou os rios congelados e as florestas densas do leste e fundou um império. No século IX, enquanto o mundo olhava para a Escandinávia com temor, poucos notavam os movimentos silenciosos rumo ao coração da Eurásia. Por entre os rios Dnieper e Volga, Rurik liderou uma expedição que não buscava apenas ouro ou pilhagem, mas poder duradouro. E foi assim que surgiu Novgorod, uma fortaleza comercial e política no que hoje conhecemos
conhecemos como Rússia, mas a pergunta ecoa pelos séculos: como um escandinavo criou as raízes do que viria a ser um dos maiores impérios do mundo eslavo? A resposta está nos detalhes que a história ocidental costuma ignorar. Rurik não conquistou apenas pelo aço. Ele se aliou a clãs locais, estabeleceu tributos, trouxe organização, e quando os povos da região, eslavos e fino-úgricos, começaram a se unir sob sua liderança, nasceu algo novo, o embrião do Estado russo. É por isso que, até hoje, muitos russos consideram Rurik o fundador de sua nação, e, no entanto, quase ninguém fora dali o reconhece como rei viking. Por Duze, porque sua história não combina com o mito tradicional do viking selvagem e irracional. Rurik era um construtor de impérios, não apenas um destruidor, e talvez por isso tenha sido deixado de lado nas sagas nórdicas. Elas preferiam heróis, que morriam com espada em punho, não os que construíam cidades e administravam povos. Há ainda outro detalhe que muda tudo. O nome Rússia tem origem direta na palavra Rus, nome dado pelos povos eslavos a esses escandinavos que navegavam os rios em Drácaris e impunham sua autoridade. Ou seja, a base do Estado russo moderno foi forjada por vikings. Historiadores debatem até hoje se Rurik realmente existiu, ou se é um personagem lendário, consolidado por gerações posteriores. Mas mesmo que parte de sua vida tenha sido mitificada, o impacto é inegável. Rurik não foi apenas um rei viking, foi um patriarca de civilizações, um estrangeiro que se tornou pai fundador, um nome esquecido no ocidente, mas gravado em pedra no leste. E tudo isso enquanto o resto da Europa sequer sabia pronunciar Novgorod, Harold Dente Azul. O rei Bluetooth que uniu com tecnologia. Não é coincidência que você carregue no bolso o nome de um rei viking. Sim, aquele símbolo que conecta seu celular via Bluetooth tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Raízes fincadas em sangue, runas e união. Harold Dente Azul, ou Harald Bluetooth, como ficou conhecido, foi rei da Dinamarca e da Noruega no século X. E apesar do apelido curioso, ele foi muito mais do que um nome estranho na lista dos monarcas escandinavos. Ele foi um mestre em unir tribos, crenças e símbolos. Um arquiteto de alianças num mundo dividido por aço e fé. Mas por que dente azul? Ninguém sabe ao certo. Uns dizem que ele tinha um dente escurecido pela morte. Outros que o nome veio de uma metáfora ou símbolo de força. A verdade se perdeu no tempo, mas o legado esse resistiu. Harold foi o primeiro rei viking a consolidar o cristianismo como religião oficial em seu reino, mas fez isso sem apagar por completo os antigos deuses. Ele entendeu algo que muitos líderes esquecem. O poder não está apenas na espada, mas em saber a hora de guardar o machado. Seu governo marcou uma transição épica entre a brutalidade da era viking e o surgimento de estados mais estruturados no norte da Europa. Em vez de apenas conquistar, ele comunicava, e fazia isso com símbolos, como a famosa Pedra de Jelling, onde inscreveu suas vitórias e conquistas em runas, como uma propaganda eterna esculpida em pedra. Ali, naquela pedra, Harold deixou claro, ele unificou a Dinamarca, e depois a cristianizou. Mas o que quase ninguém nota é que esse ato foi mais do que religioso, foi político. Ao se converter, ele ganhou legitimidade entre os reinos cristãos da Europa, e transformou a imagem dos vikings diante do mundo ocidental. E a conexão com o Bluetooth moderno foi inspirada nele. O símbolo que une nossos dispositivos é a fusão de duas runas nórdicas, H e B, Harald Bluetooth, porque assim como ele uniu tribos e povos diferentes, a tecnologia Bluetooth une aparelhos distintos em uma só rede. É uma homenagem oculta à sua capacidade de conectar o que antes estava separado. Em 2022, arqueólogos encontraram na Polônia um túmulo que muitos acreditam ser o de Harold. Se confirmado, isso reescreve parte da história. Ele teria morrido, longe de casa, exilado, talvez traído. A mesma figura que uniu reinos morreu isolada. Um símbolo moderno carrega seu nome, mas quem carrega sua memória? Poucos. Muito poucos. Senute, o Grande, o imperador esquecido da Inglaterra em pleno século XI, um homem cruzou os mares gelados do norte não só para saquear, mas para governar. Ele não era apenas um viking, era um imperador. E seu nome, hoje quase apagado dos livros escolares, foi um dos mais temidos e respeitados de toda a Europa. Canute, o Grande, filho de Sven Forkbeard, rei da Dinamarca. Canute nasceu entre o aço e a ambição. Desde cedo, aprendeu que reinar não bastava, era preciso dominar. E ele dominou. A Inglaterra, a Dinamarca, partes da Noruega e até territórios da Suécia estiveram sob seu comando. Era o que os cronistas chamavam de o Império do Mar do Norte, um império viking em solo cristão. Você já ouviu essa história? Provavelmente não, porque apesar de sua importância, Canute foi silenciado pela própria história que ajudou a moldar. Mas por quê? Talvez porque a Inglaterra
Inglaterra, séculos depois, quis apagar o passado nórdico que tanto a envergonhava. Afinal, que império cristão aceitaria que um rei viking, filho de invasores, tivesse sentado em seu trono e reinado com justiça, prosperidade e ordem? Sim, justiça. Knut não foi apenas um conquistador, ele foi um estrategista político e religioso. Converteu-se ao cristianismo, frequentava igrejas, fazia doações e garantiu que as leis fossem aplicadas igualmente entre saxões e dinamarqueses. Criou um sistema de alianças com o papado, casou-se com uma rainha inglesa e consolidou um governo que, segundo algumas crônicas, foi mais estável do que qualquer outro nos 100 anos anteriores. Mas sua imagem também era feroz. Para conquistar, a Inglaterra comandou uma campanha brutal. Tropas, pilhagens, sangue e submissão. Quando seu pai Sven morreu, Knut foi expulso pelos nobres ingleses. Mas ele voltou, com força dobrada, e quando retornou foi para tomar tudo, inclusive o respeito dos que antes o temiam. Uma das histórias mais famosas sobre ele, apesar de provavelmente ser apócrifa, é reveladora. Dizem que Knut, enojado com a bajulação de seus conselheiros, mandou que colocassem seu trono na beira do mar. Ali, diante do oceano, ordenou que as ondas recuassem. Quando a maré avançou e molhou seus pés, ele se virou para os homens e disse: "Nenhum rei é maior que Deus." Verdade ou não, essa lenda mostra o tipo de figura que Knut representava. Um rei viking, mas com consciência, fé e limites. Ele morreu em 1035 e seu império logo se fragmentou. Seus filhos não conseguiram manter o domínio, e os ingleses, ansiosos para restaurar uma linhagem pura, trataram de sepultar não apenas seu corpo, mas sua memória. O rei que governou como inglês, como dinamarquês e como viking, tornou-se uma sombra em seus próprios domínios. E hoje, quando falamos dos reis da Inglaterra, lembramos de nomes como Alfredo, Henrique, Eduardo, mas raramente de Knut. E talvez esse seja o preço de ser grande demais para caber nos limites de uma só história. Harald Hardrada. O último grito dos deuses nórdicos era o ano de 1066. Os ventos da morte sopravam sobre a Europa, e os deuses antigos pareciam prestes a cair em silêncio definitivo. Mas antes disso, eles gritariam, e seu grito teria um nome: Harald Hardrada, o último verdadeiro rei viking, o último lobo das sagas. Ele não era apenas um guerreiro, era uma lenda que caminhava sobre a terra. Com apenas 15 anos, viu seu meio-irmão, o rei Olaf, morrer em combate e teve que fugir. Mas não fugiu para se esconder, fugiu para se tornar mais forte. Cruzou montanhas, atravessou florestas e chegou ao coração do Império Bizantino. Lá, não foi tratado como um refugiado, mas como um prodígio. Tornou-se comandante da famosa Guarda Vareg, os guerreiros de elite do imperador bizantino. Serviu em Constantinopla, lutou nas muralhas de Jerusalém e, quando retornou à Noruega, não voltou com as mãos vazias. Voltou com ouro, glória e sede de conquista. Tomou o trono norueguês à força, mas não bastava. Os deuses que caminhavam com ele queriam mais. Queriam vingança, terra, sangue e o trono da Inglaterra. Harold acreditava que tinha direito legítimo à coroa inglesa, alegando promessas e laços antigos. E quando ouviu que o trono havia sido tomado por Harold Godwinson, um nobre saxão, o sangue viking ferveu em suas veias. Preparou uma das maiores frotas de sua era. Navios, machados, escudos e homens forjados na brutalidade do norte. Ele cruzou o mar com a certeza de que triunfaria. E no início, triunfou. Venceu batalhas, devastou cidades, fez os ingleses tremerem. Mas então veio Stamford Bridge. Foi ali, nas planícies da Inglaterra, que o trovão silenciou. Harold e seus guerreiros foram surpreendidos pelos exércitos de Godwinson. Muitos estavam desarmados. Era um dia quente, e os vikings deixaram parte das armaduras nos navios. Ainda assim, lutaram como se Odin observasse. Há relatos de um único guerreiro segurando uma ponte, matando dezenas de inimigos. Antes de cair, e Harold tombou como viveu, de frente, espada em punho, peito aberto para os deuses. Aquele dia marcou o fim de uma era, não apenas a morte de um homem, mas o último ato de uma civilização guerreira. Depois de Hardrada, os vikings nunca mais invadiram a Inglaterra. Ele foi o fim e o clímax, o último grande viking, o último a acreditar que os deuses ainda falavam com os homens através das espadas. Harald Hardrada não foi só um rei, foi
um eco final de uma era de trovões, mitos e coragem inumana. E assim como começou, a era viking terminou, com guerra, honra e silêncio. Érico Machado Sangrento, o rei das cidades escuras, ele era conhecido por um nome que causava calafrios: Érico Machado Sangrento. Para os cristãos, um tirano impiedoso. Para os escaldos nórdicos, uma força da natureza. Filho de Harold Cabelo Belo, o unificador da Noruega, Érico nasceu destinado ao poder, mas sedento por muito mais do que o trono. Desde jovem, seu nome era sussurrado nos portos e tavernas do norte com uma mistura de reverência e medo. Era alto, olhos como gelo e o braço sempre armado. Cresceu em meio à brutalidade da política viking, onde irmãos matavam irmãos por pedaços de terra e onde o sangue era uma linguagem tão comum quanto o próprio nórdico antigo. Após a morte de Harold Cabelo Belo, Érico não perdeu tempo. Assumiu o trono e iniciou uma limpeza impiedosa. Matou praticamente todos os seus irmãos, um a um. Sangue real regou a terra da Noruega. Ele não queria oposição, não queria questionamentos. Só reinaria se fosse o único a respirar. E por isso, o apelido, Machado Sangrento. Mas seu reinado foi curto, cruel demais. Seus próprios súditos começaram a conspirar contra ele e logo foi forçado a fugir, exilado, mas não derrotado. Foi então que encontrou abrigo em um lugar inesperado, a Inglaterra. Lá, sob o domínio de Knut, outro rei viking que já falamos, Érico recebeu terras e poder. Governou a cidade de York, o coração do Danelaw, como um senhor nórdico em terras saxãs. Lá, Érico mostrou que não era apenas um homem de guerra, mas também um governante. Protegeu os vikings que restavam, manteve vivas as tradições do norte em solo inglês e deixou marcas profundas na cultura local. Mas seu fim foi tão obscuro quanto seu nome. Alguns dizem que foi traído por cristãos, outros que morreu longe do trono, amaldiçoado pelos deuses por matar seus irmãos. O que se sabe é que Érico viveu como um fogo indomável, rápido, brilhante e devastador. Ele não foi lembrado como um rei de ouro, mas sim como uma sombra sangrenta que cruzou a Europa deixando um rastro de lenda, medo e aço. E agora, falta apenas um último nome nessa jornada de reis e guerreiros. Um homem que, entre o paganismo e o cristianismo, decidiu unificar fé e coroa. Um rei que encerrou a era viking com um último gesto de glória silenciosa. Olaf III, o pacificador. O último brilho do martelo e da cruz quando as velas vikings começaram a desaparecer no horizonte e os cânticos dos escaldos silenciaram diante das cruzes erguidas no topo dos fiordes. Surgiu ele, Olaf III, o rei que não empunhava o machado como seus antecessores, mas ainda assim carregava o peso de 1000 espadas em sua presença. Chamado de o pacificador, Olaf não era um guerreiro no sentido clássico. Não liderou invasões sangrentas, nem espalhou medo pelas costas da Europa, mas seu reinado foi uma batalha silenciosa contra o caos, contra a tradição violenta de seus antepassados e contra um mundo que mudava a cada inverno. Filho de Harold Hardrada, aquele mesmo que morreu em Stamford Bridge, Olaf cresceu em uma Noruega devastada por guerras e disputas internas. Mas ao contrário do pai, não escolheu o campo de batalha como palco. Escolheu os salões do conselho, as igrejas e os tratados com reinos vizinhos. Seu objetivo era simples, porém monumental: unir o que restava da Noruega sob uma única bandeira, sem sangue se possível, com sabedoria se necessário. E ele conseguiu. Olaf estabilizou a Noruega como nenhum outro rei havia feito antes. Encerrou os conflitos entre clãs, fortaleceu a cristianização do reino e promoveu justiça entre ricos e pobres. Foi o primeiro monarca escandinavo a ser chamado de Rei de Paz, uma raridade entre os descendentes de Odin. Mas não se engane, o sangue de vikings ainda corria em suas veias. Sua diplomacia não era covardia, era estratégia. Olaf compreendeu algo que poucos reis perceberam a tempo. A era das invasões havia terminado. O mundo estava mudando, reinos se organizavam, a fé cristã dominava o continente, e o martelo de Thor havia se tornado um símbolo do passado. Ainda assim, Olaf jamais renegou suas origens. Governava com cruz em mãos, mas com a memória dos deuses antigos em seu coração. Sua sabedoria estava em equilibrar os dois mundos, o novo e o velho, o espírito nórdico e a fé cristã. Sob seu reinado, fortalezas viraram cidades, templos, pagãos viraram igrejas, e as histórias contadas nas fogueiras começaram a falar de paz ao invés de conquista. Olaf III
encerrou o ciclo. Foi o último rei viking de verdade, não pelo sangue derramado, mas pela chama que ele manteve acesa, a chama de um povo que dominou os mares, desafiou impérios e moldou o destino do norte da Europa. Quando ele morreu, não houve espadas erguidas, nem batalhas em seu funeral, mas sim silêncio. Um silêncio respeitoso, como o fim de uma canção antiga, entoada pela última vez antes de desaparecer no vento. Ele foi o último eco de uma era, aquele que não precisou lutar para ser lembrado como um rei. Esses homens não foram apenas reis, foram tempestades em carne e osso, foram trovões que caminharam pela terra com o peso das runas nos ombros e os olhos voltados para o infinito. Homens que saíram das brumas do norte não apenas para conquistar territórios, mas para deixar marcas no próprio tempo. Harold Cabelos Belos, o unificador de lendas, o homem que deu rosto a uma nação. Rúrik, o forasteiro que ergueu um império entre os rios do desconhecido. Harold Dente Azul, o rei de pontes invisíveis entre mundos, entre deuses e cruzes. Knut, o grande, que se sentou em 3 tronos e ousou mandar no mar. Harold Hardrada, o último berserker, que morreu como viveu, desafiando o impossível. Érico, o rei com 1000 rostos, entre o mito e a loucura. E por fim, Olaf III, o pacificador, o fim de uma era e o guardião do silêncio após a tempestade. Cada um deles, uma peça de um mosaico feroz e glorioso. Cada nome uma crônica de ferro, sangue e destino. Esses foram os reis vikings reais, não mitos, não fantasias. Homens de carne e osso que forjaram a Europa com o fio da espada e a palavra do juramento. E se você chegou até aqui, é porque a saga mexeu com algo dentro de você, com essa chama ancestral que ainda queima em todos nós, a vontade de entender quem fomos, para descobrir quem somos. Por isso, inscreva-se no canal agora mesmo, porque essa foi apenas uma das lendas. E as próximas batalhas, as próximas histórias, já ecoam ao longe, como tambores de guerra sob a aurora boreal. Curta este vídeo, compartilhe com quem ainda acredita que a história é viva, feita de homens, de escolhas, de coragem. E nos diga nos comentários qual desses reis você enfrentaria e qual deles seguiria até os confins do mundo. A lenda não termina aqui, ela apenas recomeça. Nos vemos na próxima saga.